Este programa contém dramatizações e material que podem ser perturbadores para o público. Recomenda-se discrição do espectador. Um escorregão repentino ao longo de uma trilha desolada no cânion coloca a atleta campeã mundial de aventura Danielle Balenji à mercê da selvagem natureza de Utah. Eu estava completamente no meio do nada e ninguém sabia onde eu estava. Com as pernas inúteis, ela é forçada a rastejar para avançar e tentar escapar do deserto implacável. Achei que ia morrer. E vai precisar da ajuda de seu melhor amigo. Vai! Se ela quiser vencer o maior teste de sobrevivência, a batalha pela sua própria vida. Sobrevivi. Presa no cânion. Estes eventos aconteceram ao longo de 3 dias, em Utah, Estados Unidos. Vai encontrar ajuda. Essa é uma história real. 5 meses antes. Danielle Balenji é uma super atleta. No triatlo e nas provas de resistência, sua reputação é lendária. Ela é multicampeã nacional e mundial. Não é de se admirar que ela conquistou o título de atleta do ano dos Estados Unidos pela 6ª vez. Para Danielle, desistir não é uma opção, como o paramédico John Marshall está prestes a descobrir. No meu primeiro encontro com Danielle, ela tinha acabado de correr 96 quilômetros de deserto aberto a 46 graus antes de chegar no posto de controle onde eu estava trabalhando. Aquela mulher pequena e magra entrou na cabine médica. Os pés dela estavam cheios de bolhas. Ela estava completamente desidratada, até delirando. Eu recomendei fortemente iniciar um acesso intravenoso para reidratá-la. Você precisa disso. Não. Só uma bebida e fita adesiva. Aquilo definiu o que eu achava de Danielle. Ela me fez aprender desde o início que aquela era uma mulher forte como uma pedra. Percebi que ela era uma verdadeira atleta em todos os sentidos. Dizem que para ser um grande atleta de aventura, o mais importante de tudo era que você tem que ser difícil de matar. Danielle era difícil de matar. Dia 1. Tudo começou em 13 de dezembro de 2006. Eu lembro que estava na minha casa em Moab. A temporada de inverno estava se aproximando e eu queria me preparar para a temporada de corridas de raquetes de neve e também competir em alguns triatlos de inverno. Oi, Thais, só me dá um minuto, tá? Só um minuto. Eu planejava sair para uma corrida de umas 2 horas e eu tinha um dos meus percursos favoritos em mente. Fazia um tempo que não fazia esse trajeto. Ok, tudo bem. Ok. Eu entendi a mensagem. Ok, vamos lá. Uma das principais atletas de esportes radicais do mundo, Danielle é conhecida por suas façanhas de resistência em corridas de aventura. Solteira e vivendo sozinha, sua constante companhia é seu cachorro Taz. Eu adotei o Taz de um resgate de filhotes. Lembro de ir ao abrigo e tinham vários filhotes lá. Tinha um filhote que se destacou muito para mim. Olá! Porque ele tinha muita energia e gostava de ficar correndo por aí, era hiperativo e tinha essa atitude brincalhona que eu fiquei apaixonada. Eu meio que me conectei com isso. Olha só isso. Nossa, você é muito fofo. E lembro que uma outra mulher se aproximou de Taz e o segurou. Olhei para ela pensando que ela estava segurando meu Taz. Ele ainda não era meu cachorro, mas eu sabia que ele era o certo. Então, eu meio que fiquei de olho nessa senhora enquanto ela brincava com Taz. E no segundo que ela colocou ele no chão, eu imediatamente o peguei e falei que queria ele para mim.
Tinha algo no Taz que me puxou para ele, que me fez saber que ele era o meu companheiro ideal. Preciso que você me ajude. Com a companhia de Taz, Danelle está planejando uma corrida de treinamento rotineira pelo interior de Moab. É um lugar de uma beleza selvagem e diferente onde poucas pessoas vão. Era um dia ensolarado, mas estava relativamente frio, a temperatura provavelmente em menos de 0. Eu estava com meu caiaque em cima do carro, planejando remar depois. Eu não vi nenhum ciclista ou alguém fazendo trilha, só eu e Taz. Vem, Taz. Peguei minha garrafa de água no último minuto e também levei uma pequena pochete para não ter que carregar a garrafa na mão. Assim eu poderia simplesmente colocar a garrafa de água na pochete. Era uma pochete pequena com 2 bolsos com zíper. Eu não sabia o que tinha nesses bolsos. Apenas peguei e o que quer que tivesse lá da minha corrida anterior estava no meu bolso. Então eu saí para a corrida. Vamos. Eu não fazia ideia do quanto a minha vida ia mudar completamente. Naquele dia. Vamos, Taz. Apesar de sua beleza, o interior ao redor de Moab pode ser hostil e perigoso. Só no mês passado, 2 homens se tornaram vítimas desse terreno mortal, encontrados congelados na cruel noite do deserto. Equipes são acionadas regularmente para salvar pessoas em apuros. Mas Danelle não tem medo. 6 vezes vencedora do Prêmio de Atleta do Ano dos Estados Unidos, ela prospera ao se empurrar ao limite nos contextos mais extremos. Eu estava em uma excelente condição física, o que quer dizer que geralmente conseguia me esforçar ao máximo chegando ao limite da dor, mas sem ultrapassá-lo totalmente. Na verdade, quase chegava a ser bom. Eu entrava no ritmo, pegava o fluxo. Cuidado com isso. Nenhum mapa marca o percurso de Danelle. E a cada passo, ela avança mais para um território desconhecido. De repente, a próxima coisa que percebi é que Taz estava na minha frente. E aí então meu pé simplesmente escorregou. Quase imediatamente percebi que estava em apuros porque não conseguia parar. E eu estava caindo cada vez mais rápido. Então, o final era uma beirada de uns 6 metros. Queda livre. Eu definitivamente tive tempo para ver minha vida girar na minha cabeça e pensar que talvez eu não fosse ver o dia seguinte. E então, bum. Me impressionou que estava viva. Eu não sabia o que tinha feito comigo mesma, mas sabia que tinha me machucado para valer. É uma queda horrível. O impacto despedaçou a bacia de Danelle em pedaços, deixando o esqueleto dela partido ao meio. Só há tecido mole ligando as pernas ao resto do corpo. A superatleta Danelle entra em modo de sobrevivência. De algum modo, meu cérebro não se permitiu refletir profundamente sobre o que havia acontecido. Mesmo com ferimentos terríveis, o treinamento de resistência de Danelle a impulsiona a continuar e seguir em frente. Então, o que eu fiz foi pegar minha mão direita e colocá-la na minha perna direita e pegar minha mão esquerda e colocá-la na minha perna esquerda e eu conseguia sentir minhas pernas. E foi assim que eu percebi que não estava paralisada. E minha próxima reação foi pensar que tinha que sair daquele canyon, que tinha que voltar para minha caminhonete
e que eu precisava ir para casa ou para o hospital. Incrivelmente, apesar de seu quadril quebrado, a atleta de resistência tenta se levantar e correr para fora do cânion. Mas com seu esqueleto praticamente partido em dois, as pernas de Danielle não sustentam o corpo. Incapaz de andar ou correr, ela enfrenta seu pior pesadelo. Sua perna está inútil, e ela está sozinha em um penhasco separada de seu cão Taz. Danielle está sozinha e presa em 2.500 km² de deserto árido e completamente desabitado. Eu sabia que precisava sair daquele cânion, estava bem frio. E era inverno, mas eu não conseguia ficar em pé, não conseguia andar. Então eu comecei a me arrastar. Com o esqueleto quebrado em dois, despedaçado na pelve, Danielle está gravemente ferida. A maioria estaria em agonia. Mas Danielle, sendo uma atleta em forma, está tendo uma enorme descarga de adrenalina, mascarando a dor. Mas o problema agora para Danielle é decidir para qual direção seguir. Ela não tem ideia se tem um caminho seguro para descer. Taz vem ao resgate de Danielle. Taz, aí tá você. Taz encontrou um caminho pelo cânion para chegar até ela. Ela não está mais sozinha. Mas a presença de Taz traz mais do que conforto. Já que ele conseguiu chegar onde eu havia caído, sabia que tinha alguma rota de saída. Então usei ele como meu guia, me arrastando para onde ele ia, ao longo da borda. E depois para baixo, até o fundo do cânion. Com uma determinação impressionante, Danielle segue Taz até o fundo do cânion e agora planeja se arrastar de volta para seu carro. Mas à medida que a onda de adrenalina some, a dor que estava mascarada começa a reaparecer. Eu gastava toda a minha energia para me arrastar 1 centímetro. Aí depois disso a dor ficava tão intensa que eu tinha que me recompor para tentar novamente. O tempo está contra Danielle. Ela sabe os perigos deste deserto remoto. E que se não alcançar um lugar seguro até a noite, as temperaturas abaixo de zero podem matá-la. Com a sua energia se esvaindo, Danielle lembra de sua pochete. Eu não sabia o que tinha naquela pochete, porque não olhei antes de sair. Em um bolso tinha um pequeno pacote de gel de açúcar que os atletas de resistência frequentemente levam com eles para ajudar a fornecer energia para correr. Comer o gel proporciona a Danielle a energia que ela tanto precisa e um momento para refletir sobre a tarefa colossal que está enfrentando. Mas seu progresso é dolorosamente lento. Em um ponto, olhei para trás e vi claramente onde havia me arrastado pelo cânion. Levei talvez 2h30 apenas para chegar ao fundo, me arrastando centímetro por centímetro. O cânion que eu levaria talvez 2 ou 3 minutos para subir a pé. O único conforto para Danielle é a presença constante do seu cão. Taz ficou comigo o tempo todo. Acho que ele provavelmente percebeu que eu estava machucada. Acho que ele estava meio que se perguntando por que eu estava indo tão devagar. Enquanto o sol de inverno se põe, a temperatura está caindo abaixo de zero. A luz do dia desaparece rapidamente e com ela sua chance de sair do cânion antes do anoitecer. Apesar de esforços sobre-humanos,
Danelli está longe de estar a salvo. Cansada demais, ela faz uma parada para dormir. Mas ela sabe que este deserto tem o hábito de fazer vítimas nas horas de escuridão. Era reconfortante ter Taz ali comigo. E eu também sabia que se fosse aparecer um coiote ou algo assim no cânion, ele iria latir e afugentar qualquer animal selvagem que viesse atrás de mim. Mas a presença de Taz não vai salvá-la do tremendo frio noturno do deserto. Com minhas lesões do jeito que estavam, ficava um pouco desconfortável se ele chegasse muito perto de mim, porque isso meio que mexia meus ossos um pouco. Eu estava esperançosa de que conseguiria sair dali ou que alguém viria me resgatar. Eu deveria ter percebido naquele momento que estava prestes a morrer no meio do nada, sem que ninguém soubesse onde eu estava. Faltando horas para o amanhecer, a temperatura já está bem abaixo de zero e ainda não parou de cair. Foi de gelar os ossos, me sentia num freezer. Meus pés estavam congelados e ficaram com queimaduras de frio. O frio está fazendo o corpo de Danelli cortar o suprimento de sangue para suas extremidades, para proteger seus órgãos internos vitais. A gangrena pode destruir seus dedos das mãos e pés, e ainda é só o primeiro estágio da hipotermia. Eu sabia que quando você começa a ficar com muito frio, o cérebro vai desligar, por causa da hipotermia. Com as temperaturas chegando a -5 no deserto de Moabe, Danelli recorre ao seu treinamento atlético para sobreviver à noite. Apesar da bacia fraturada, Danelli começa a fazer abdominais para se manter aquecida. Era quase como levantar apenas a cabeça e os ombros. Não conseguia fazer um abdominal completo porque não tinha movimento na parte central do meu corpo. É preciso um esforço sobre-humano. Quase demais para ela. E então comecei a me cansar. Fiquei fatigada e percebi que precisava encontrar um ritmo que eu conseguiria manter durante a noite toda. Danelli se obriga a fazer um abdominal a cada 5 segundos, sem parar, durante as próximas 6 horas. É um desafio extraordinário, mas é a única maneira de se manter viva. Eu sabia que se adormecesse, morreria de hipotermia. E que se parasse de fazer abdominais, também morreria de hipotermia. Em um incrível feito de resistência física e força mental, Danelli se esforça para sobreviver em condições congelantes. Dia 2. Quando a maioria das pessoas já teria desistido, Danelli sobreviveu à noite fazendo abdominais. De manhã, ela não tem tempo para descansar. Ela pretende se arrastar por 3 quilômetros até seu carro. Meu plano era tomar aquele gel para me dar energia e depois continuar rastejando para sair. Achei que eu não teria problema para continuar me arrastando. E o que eu não estava sabendo e não esperava era que tinha sido a pura adrenalina que me fez aguentar as primeiras 5 horas depois que tive o acidente. Danelli vai sofrer um grande choque. A sua adrenalina tinha se esgotado completamente. Agora, se ela quiser sobreviver, deve enfrentar a sua provação sem a defesa da adrenalina contra a dor que invade o seu corpo. Toda vez que tentava me mexer, era uma dor excruciante irradiando por todo o meu corpo. E além da dor física,
Tinha dor mental de saber que estava presa ali. Eu preferia ter 20 pessoas ao meu redor me batendo com um martelo. Isso teria sido melhor do que o que eu estava passando. Aí pensei, alguém tinha que notar que eu estava desaparecida. Talvez alguém percebesse que minha caminhonete ainda estava estacionada lá. Mas como ela vive sozinha? Ninguém está à sua procura. Ninguém sabe que ela desapareceu. Socorro! Socorro! Ela está completamente sozinha. Já se passaram quase 24 horas desde sua queda. E Danelli está enfrentando um novo perigo, a desidratação. Eu sabia o tamanho do perigo que era ficar desidratada naquela situação. Tendo acabado com seu suprimento de água, apenas uma pequena poça ao seu lado ajuda a mantê-la viva. Era extremamente difícil conseguir beber daquela poça de água. Era difícil conseguir a água, difícil de pôr na garrafa e de beber. Tinha muito lodo nela. Pra você é fácil. Mas enquanto aquela água pode ajudá-la a se manter viva, também traz um risco. Eu não queria beber muito. Porque se eu urinasse em mim mesma, o risco de hipotermia seria maior, já que estava extremamente frio e eu estava exposta. Urinar molharia suas roupas. E no frio intenso do inverno, iria congelar, acelerando o processo de hipotermia. Apenas a força de vontade de Danelli a impedia de urinar. À medida que o dia avança, o risco imposto pelo frio intenso permanece. Mas uma nova ameaça surge. Dentro do corpo de Danelli, suas lesões pioraram drasticamente, se tornando fatais. Comecei a sentir uma inflamação na região abdominal. E aquilo era meio macio e bem mole. E eu lembro que, se eu tentasse me mexer de qualquer jeito, essa coisa mole se movia também, quase como um balão de água ou algo assim. Lembro de perceber na hora que era uma inflamação. Não é uma inflamação. É algo muito pior. Sua pelvis quebrada cortou os vasos sanguíneos da cavidade pélvica. Ela está sangrando internamente há 1 dia e meio, deixando seu cérebro e outros órgãos sem o oxigênio vital de que precisam para que sobreviva. Danelli está sangrando até a morte. Incapaz de se mover e enfrentando outra noite de temperaturas congelantes, Danelli está tendo muita dificuldade em se manter no controle. Ela luta para se exercitar. E para piorar, ela está começando a ter alucinações devido à perda de sangue e à exaustão. Lembro de olhar para cima, para as estrelas. E ao invés de serem essas estrelas vívidas e brilhantes, onde eu poderia ver a Via Láctea, tudo que eu conseguia ver eram umas listras estranhas passando no céu. A segunda noite foi mais difícil. Naquela primeira noite, o Thais meio que tinha se aninhado ao meu lado. E na segunda noite ele não quis. Ele vinha checar como eu tava, mas não ficava para se aconchegar ao meu lado. Ele só ficava me olhando toda hora. Sem entender o porquê de eu estar deitada ali. Não é como se ele soubesse o que fazer. Ele provavelmente estava pensando se devia sair para arranjar comida para ele. E cuidar das suas próprias necessidades ou ficar lá comigo.
acho que o Taz sabia que tinha algo errado. Seu comportamento tinha mudado um pouco. Ele parecia um pouco deprimido e meio frustrado. Que eu não estava levando ele para sua caminha, então ele parecia querer continuar de volta para casa. E ele ficava olhando para mim, parecendo pedir para a gente sair dali e andar para algum lugar mais confortável. A segunda noite pareceu bem mais fria que a primeira. Longa e bem fria. O que Danelli não percebe é que agora é o frio que está mantendo-a viva. A temperatura do corpo dela agora está tão baixa que seu metabolismo desacelerou muito. Sua pressão está caindo, o que por sua vez está diminuindo a hemorragia interna. O frio está adiando o pior, mas Danelli já está vivendo nos acréscimos. À medida que a noite avança, Danelli continua a luta pela sua vida. Está exigindo cada pingo de força de vontade para evitar cair no sono. Se dormir, sua hipotermia piora, e então morrerá. Eu me lembro de querer estar em casa, na minha cama, onde era quente e confortável. E onde eu poderia dormir. Eu estava acordada aquele tempo todo e estava começando a delirar, estava querendo muito dormir. Mas eu sabia que precisava me manter acordada. Socorro! Continuava esperando que percebessem que eu estava desaparecida. A realidade da minha situação era que eu estava absolutamente no meio do nada e ninguém sabia onde eu estava, não tinham dado falta ainda. Socorro! Socorro! Dia 3. Graças ao seu treinamento de resistência e à sua enorme força de vontade, Danelli sobreviveu a uma segunda noite no deserto congelante. A maioria não sobreviveria a uma. Mas é improvável que sobreviva mais uma. 3 litros de sangue entraram em sua cavidade pélvica e ela está ficando muito mais fraca. Aquele inchaço ao redor da minha cintura era sangue. Eu não conseguia ver porque era tudo completamente interno. Eu estava perdendo muito sangue. Eu não queria morrer e precisava sair do cânion, já que ninguém sabia onde eu estava para me salvar. Então tentei de novo e estava determinada a lutar contra a dor e continuar tentando. Dois dias após ela iniciar sua corrida, várias ligações da família e amigos de Danelli finalmente alertaram a polícia sobre seu desaparecimento. Bom dia, Frank. O que é isso? Me ligaram ontem sobre uma pessoa desaparecida. Fui até a casa de manhã para dar uma olhada. As luzes acesas, o laptop ligado, mas o carro não tá lá. Nenhuma atividade aparente há dias. Conheço ela, Danelli Balingi, a maratonista. Ela treina lá por Amasa. Já estava indo para lá, então vou dar uma olhada. Talvez eu tenha avançado uns 7 centímetros e fiquei presa em uma pequena depressão. Nem era um buraco de verdade. Era apenas uma mudança na direção da rocha. E mal consegui me soltar disso. Com pouco oxigênio chegando aos seus órgãos vitais, o corpo de Danelli está prestes a entrar em colapso. É apenas sua extraordinária condição física que a mantém viva. Mas ela não vai viver muito mais sem ajuda médica. E ela sabe disso. Eu quase não conseguia respirar.
e também estava perdendo a visão. Eu virava a cabeça para olhar e seria apenas um borrão atravessando o céu. Depois disso, eu tinha que me concentrar em algo para conseguir recuperar a visão. Mal conseguindo ver, Danielle não consegue continuar. Derrotada, ela passa 3 horas árduas, lentamente rastejando de volta a sua única fonte de água. 50 horas após sua terrível queda, as esperanças da superatleta de aventura de sair viva do cânion agora parecem fúteis. Cheguei de volta naquele lugar e apenas deitei de costas. E comecei a chorar. E comecei a perder a esperança. Taz veio até mim e começou a lamber minhas lágrimas. E eu fui ficando cada vez mais triste por não saber o que ia acontecer com o Taz. Não haveria ninguém para cuidar dele. Comecei a pensar o quanto ia sentir falta de poder brincar com o Taz, de correr com ele, de fazer as coisas que amava. E foi aí que ainda não consigo falar sobre. O detetive local Craig Shumway sabe que Danielle costuma treinar na área de Amazabek, ao norte de Moab. Ele espera que sua intuição esteja certa. Bingo! Agora uma operação de resgate pode começar, mas talvez seja tarde demais para Danielle. Dentro de 1 hora após a descoberta do carro de Danielle, a equipe de busca e resgate do condado se mobiliza. Danielle está desaparecida há mais de 2 dias, e eles sabem que as chances de encontrá-la viva estão diminuindo. Nós temos uma pessoa desaparecida e potencialmente lesionada na área de Amazabek. John Marshall está no comando da equipe de busca. Nossa organização era estruturada de modo que os oficiais se revezavam para ser o oficial responsável em algum determinado dia. Por acaso aquele era o meu dia como responsável. Mulher, morena, cerca de 1 metro e 62 centímetros, 54 quilos, chamada Danielle Balenge. Balenge? Conhece? E instantaneamente, na minha mente, a história mudou toda. Não estávamos procurando um turista perdido, alguém que simplesmente saiu da trilha e se perdeu. Estávamos procurando alguém que tinha muito mais experiência em áreas selvagens do que qualquer cidadão comum. E se essa pessoa estava desaparecida no interior por 2 dias e meio, ela não estava apenas perdida, ela estava em sérios apuros. Enquanto gravemente ferida e exposta a condições congelantes, o treinamento de resistência de Danielle ajudou a se manter viva por mais de 2 dias. Mas o desafio físico está desgastando-a mentalmente. Eu estava bem perto de morrer naquele momento. E eu tinha perdido a esperança que iriam me encontrar. Após 51 horas, sua força de vontade intensa está se desmoronando. Apesar de aumentar o risco de hipotermia, ela já não consegue mais se segurar para urinar. Com a noite trazendo temperaturas mais frias, Danielle sabe que sem um milagre congelará até a morte antes do amanhecer. A superatleta Danielle finalmente desiste. Comecei a pensar na minha vida naquela hora. E em tudo que eu fiz. Comecei a pensar na minha vida, em tudo que eu já tinha feito, e em tudo que eu ainda queria conseguir fazer. E pensei na minha família e meus amigos. E o quanto eles significavam. E eu pensei que ia morrer. Eu estava realmente morrendo. Taz. Taz.
Preciso que você me ajude. Taz estava ali comigo e ele era tudo que eu tinha. E me lembro de falar com ele que eu precisava de ajuda. Pedi que buscasse ajuda. Taz. Preciso que me ajude. Vai atrás de ajuda, Taz, por favor. Vá buscar ajuda pra mim. Vai. Essa é minha última chance, Taz. Vai! Então ele saiu correndo. Taz é sua única esperança. Mas Danneli sabe que ao mandá-lo embora, ela pode agora enfrentar a morte sozinha. Com pouco tempo de sobra, o chefe das operações de resgate de Moab, John Marshall, chega primeiro à área de busca em Amasa Backcountry. O interior aqui no sudeste de Utah não tem favoritos? Todos têm que tomar muito cuidado. É uma paisagem linda e extremamente inspiradora, mas também é completamente mortal. Tem um cachorro ali. Consegue ver? Sim, tô vendo ele. Taz conseguiu sair do cânion e está indo em direção ao grupo de busca. Mas enquanto ele corre em direção a eles, John teme o pior. Eu sei que meu cachorro nunca me abandonaria de forma alguma. Então, ver o cachorro dela no fundo do cânion pela primeira vez fez meu coração afundar. Pensei, isso não podia ser um bom sinal. O cachorro abandonou sua dona. Enquanto o resto da equipe de busca chega, Taz alcança o topo do cânion. Mas ele não para. E o comportamento dele é bem estranho, principalmente para o experiente rastreador Beigo Gerhardt. Aquele cão desgrenhado veio correndo pela estrada de Jeep. E bem no meio de nós. A coisa estranha é que ele não queria realmente nada com a gente. Tipo, ele não foi até a primeira pessoa e ficou pedindo comida. John sabe que Taz pode ser a chave para encontrar Danneli. Mas o procedimento padrão dita que ele não pode adiar a operação de resgate ainda mais. Beigo, você pega a trilha Mazabek de volta e o Jeep. Beigo Gerhardt não tem ilusões sobre a enormidade da tarefa que enfrentam. Normalmente, eram pessoas que se perderam ou que quebraram o tornozelo, e aí praticamente já sabíamos onde elas estavam. Aquela era uma busca completa, em mais ou menos, digamos, 52 quilômetros quadrados. O que era enorme neste país com todos os cânions e penhascos, aquele espaço todo ia demorar para percorrer. É tempo que eles simplesmente não têm. Com a chegada da noite, as temperaturas começam a cair. Mas Beigo Gerhardt não pode se apressar, se não pode perder alguma pista que o leve a Danneli. Enquanto subíamos, sempre que via areia, eu buscava pegadas. E logo pensei que tinha encontrado algumas pegadas que poderiam ter 2 dias. E tinham pegadas de cachorro junto com as marcas de sapato. Na base de busca e resgate, John agora tem certeza de que Taz está tentando dizer algo. Aquele cachorro estava em uma missão. Ele ficou correndo por aí distraindo todo mundo e chamando atenção. Aí, quando percebeu que tinha a atenção de todos, decidiu mostrar onde ela estava. Onde ele está indo? De repente, lá longe no fundo do cânion,
o cachorro reapareceu e começou a subir correndo pela trilha a Mazabek. Então eu peguei o rádio e fui avisar os veículos subindo a trilha. 1T812 para 1T836. Bego, parece que o cachorro tá indo na sua direção. Deixa ele passar, vamos ver para onde ele tá indo. Fiquei olhando por cima do meu ombro. E aí Taz apareceu correndo disparado colina acima. Fiquei pensando, ele deve saber alguma coisa. Achei que devia seguir Taz por uns 5 minutos só para ver. Ok, cachorro, vamos ver o que você sabe. O tempo está acabando. À medida que a noite se aproxima, uma nova ameaça à operação de resgate surge. Uma forte nevasca está prevista, a qual Daniele não sobreviverá. Seguir Taz pode ser a última chance de encontrar Daniele viva. O experiente alpinista Bego Gerhardt sabe que o cachorro de Daniele pode ser sua única esperança real de sobrevivência. Eu sabia que devia prestar atenção aos cães porque eles sabem das coisas. Então, quando ele correu pela colina, eu tive uma sensação muito forte de que era melhor seguir ele um pouco. À medida que Taz guia Bego para o fundo do cânion, o caminho se torna mais traiçoeiro. Bego precisa desacelerar o jipe e arriscar perder o rastro do cão. Daniele não tem como saber que Taz encontrou ajuda. Ela está resignada à sua morte ao ar livre. Mas quando ele retorna, Daniele percebe uma mudança no comportamento dele. O Taz apareceu de volta do nada, veio direto até mim e aí foi direto pra poça e começou a beber da minha poça. Eu me lembro de ter pensado que aquela era minha única água. Só tinha aquilo. Fiquei querendo falar pro Taz encontrar outra poça, mas eu não consegui fazer isso com ele. Então eu fiquei fazendo carinho nele algumas vezes e o deixei beber da poça. E seu comportamento tinha mudado um pouco. Ele parecia ter recuperado um pouco de energia, estava lambendo o meu rosto e abanando o rabo. Foi triste para mim ver esse pequeno cachorro feliz que eu nunca mais estaria junto. Nessa hora ouvi um outro barulho. Socorro! Eu não estava mais com esperança nenhuma, porque já estava gritando o mais alto possível pedindo ajuda há mais de 50 horas e ninguém tinha ouvido e vindo me ajudar. Socorro! E bem na hora em que pensei que ia ficar sem estrada, ouvi um grito de gelar o sangue. Socorro! Nunca esquecerei. E tinha que ser a Daniele. Socorro! Socorro! Não consigo me mexer. O som ficou mais próximo, então o motor desligou e eu comecei a implorar. Estava desesperada, implorando por ajuda, explicando que estava machucada, dizendo a quem quer que fosse que não podia ir embora. Eu precisava muito de ajuda. Socorro, me ajuda, me salva. Foi o auge da minha vida. Porque eu soube naquele momento que teria uma segunda chance de viver. Sabia que ia sobreviver. Foi emocionante. Porque não era muito comum a gente participar de um resgate em que a vida de alguém estava realmente muito perto, por um fio. A expressão no rosto dela era de alívio. E aí começou a chorar. A próxima coisa que ele me disse foi que eu tinha um ótimo cachorro. E eu comecei a chorar muito. Não acho que qualquer humano iria conseguir sobreviver mais uma noite naquela temperatura absurda. O vínculo extraordinário de Taz com Daniele salvou sua vida. O Taz certamente fez toda a diferença ao reduzir horas ou talvez até dias na busca por Daniele. E naquele resgate, ela não tinha horas ou dias sobrando. Ela já estava à beira da morte quando foi encontrada.
Eu sempre soube que o Taz era um cachorro inteligente, mas poder fazer o que ele fez foi um nível totalmente novo de comunicação. De repente, percebo que meu cachorro estava cuidando de mim, em vez de eu cuidar dele. Olhando para trás agora, sou extremamente grata. Ele foi realmente um verdadeiro melhor amigo. Imagem real do resgate. Danelli é levada de helicóptero ao hospital e faz uma cirurgia para reparar os vasos que já tinham bombeado cerca de 2 litros de sangue na sua cavidade pélvica. Depois, uma operação de 6 horas para reconstruir seu quadril. É incerto se ela vai sobreviver. Quando recebemos os relatórios sobre a condição médica dela, todos os médicos diziam que ela realmente não deveria estar viva, considerando as enormes perdas de sangue, a hipotermia, a queimadura de frio, tudo combinado. Ela deveria ter morrido há dias. Mas lá estávamos, 2 dias e meio depois, e ela estava sorrindo. Mas há outro choque aguardando Danelli quando ela vê seus pés pela primeira vez depois desses 3 dias. Eu estava lá deitada na cama do hospital e eles tiraram os meus sapatos, então eu finalmente consegui dar uma olhada nos meus pés. E eles estavam pretos de congelamento. Todos os meus dedos dos pés e depois parte do meu pé estavam pretos. Com congelamento, é uma questão de ter paciência e esperar. E eventualmente, nas próximas 24 horas, lentamente, mas de forma constante, a cor começou a retornar aos meus dedos e pés. E então, com isso, eu soube que meus pés ficariam bem com o tempo. Era só esperar. O prognóstico para a fratura pélvica de Danelli não foi tão animador. O médico disse que as lesões na minha pelve eram extremamente extensas, então eu não sabia se ficaria em uma cadeira de rodas pelo resto da minha vida ou se poderia voltar a andar novamente. Sua vida foi salva, mas seu corpo pode estar irremediavelmente destruído. Os médicos temem que ela não volte a andar. Contra todas as probabilidades, a extraordinária determinação que a manteve viva no cânion agora a colocou de volta em pé. Depois de 6 horas de cirurgia e meses de reabilitação, Danelli está de volta ativa. Ainda consigo fazer o que eu amo. Foram vários meses de recuperação e reabilitação. Mas depois de muito esforço consegui voltar a correr, percorrendo as trilhas que eu amo. Taz e eu saímos quase todo dia. E agora Taz tem uma nova companhia. Meu filho é maravilhoso. Ele é realmente um presente e cada momento com ele eu valorizo. E acho que o que me faz apreciar ainda mais o meu filho é que eu sei que ele talvez nunca tivesse existido se não fosse pela inteligência do Taz e todas as pessoas do grupo de resgate que estavam lá para me ajudar a sobreviver àquela experiência.